E aí, galera! Feliz Minoday para todo mundo! Estou muito empolgado de estar participando aqui. Então tá, minha vez de responder a perguntas. A pergunta é bem interessante. E, cara, qual a semelhança entre esses dois mundos? Eu acho que é nenhuma. Nenhuma semelhança. Eu diria que, assim, o universo nerd e o universo dos atores, né, no universo teatral, assim, de um modo geral, eu acho que tem uma semelhançazinha que acho que ambos em algum momento, hoje em dia não tanto, né, mas na época, crescendo e tal, passam em algum lugar pela excludência do mundo civil, sociedade certinha, normal, entendeu? Meus amigos de teatro, eu tinha a impressão de que eram amigos, assim, tipo, eram como se fosse... Eram os menos populares das suas turmas de colégio que se juntaram para formar uma turma. E eu acho que o mundo nerd, principalmente quando eu estava crescendo, também tinha um pouco isso. A gente sentia... A gente não era exatamente a galera que se dava bem na educação física. Nem a galera do teatro, nem a galera nerd. Entendeu? Então acho que a gente tem essa semelhança. Em relação à produção de conteúdo, produção de conteúdo no mundo nerd, produção de conteúdo no mundo artístico, é bem parecido, né? A gente tem que fazer e divulgar e participar de outros canais e podcasts e tal. E ninguém quer ver o seu conteúdo. Você tem que ficar, olha aqui meu conteúdo, olha aqui. Ninguém quer ver, não importa. Então Rapaz, é um mundo duro e cruel e que, graças a Deus, existem os quadrinhos da Mino para eu tirar uma folguinha e ler e ficar feliz e renovar tudo para começar tudo de novo na semana seguinte. Aliás, tô adorando o material que vocês estão trazendo do Brubaker para cá. Meu Deus do céu, rapaz, tietei, foi mal. Sou fã. Desculpa, fugi um pouco aqui da questão, mas queria fazer esse afago aí a vocês. Muito obrigado pelos quadrinhos de qualidade que vocês trazem pra gente. Então, quando a gente começou a pensar no Fora do Plástico, a gente tinha um nome, já sabia que ia ser no Instagram, mas a gente ainda não tinha uma identidade, a gente ainda precisava construir isso. A gente ficou um mês e meio, mais ou menos, pensando no Fora do Plástico. Então a gente pensou em identidade visual, a gente pensou como que a gente ia trazer aquilo que a gente queria, né, na plataforma. Porque uma coisa que a gente sempre teve em mente é que a gente queria trazer para o Instagram algumas coisas que a gente via que estavam sendo feitas em outras plataformas. Então, entrevistas, notícias, a gente sabia que dava para trazer isso para o Instagram, mas a gente precisava encontrar um formato, encontrar um modelo para isso, né? E um pouco do processo foi pensando nessas coisas, mas eu devo dizer que tudo que a gente hoje traz no Fora do Plástico, né? O que o Fora do Plástico é hoje, 4 anos depois, enfim, é muito fruto do processo mesmo, é muito fruto da evolução, do aperfeiçoamento, de ir fazendo e encontrando, nossa, isso aqui dá certo, ó, isso aqui não funciona tão bem. Até porque o Instagram também foi evoluindo, né? Quando a gente começou, né, nesse período aí de um mês e meio que a gente estava pensando no Fora do Plástico, a gente ainda tinha muito pouco ferramenta do Instagram, a gente desafiava muito o Instagram, porque não tinha como fazer live, não tinha como postar um vídeo mais longo, os vídeos tinham que ter 1 minuto, então essas coisas que o Instagram foi trazendo também foi ajudando para que a gente completasse a nossa produção de conteúdo. Então desde o início a gente tinha uma ideia do que a gente queria fazer e nesse tempo a gente foi planejando isso. Mas o que a gente tem hoje, enquanto Fora do Plástico, né? O que você bate o olho e fala, nossa, isso aqui é Fora do Plástico, foi acontecendo com o tempo, foi sendo aperfeiçoado, foi evoluindo mesmo com a publicação todo dia, com os testes, com o que deu certo e o que deu errado, enfim. É engraçado essa pergunta porque a gente não tem exatamente um método. Às vezes as pessoas perguntam como é que a gente pesquisa para os vídeos ou recomendam algum assunto, falam tipo, nossa, isso aqui daria um ótimo vídeo e tal. Isso não faz muito sentido para mim porque não que a gente não pesquise, não é isso que eu tô falando, faz parte do trabalho, mas essa pesquisa ela surge muito espontaneamente, sabe?
o processo de descoberta daquele assunto acontece antes de eu saber que aquilo vai ser um vídeo. Então, às vezes, quando vocês estão assistindo um vídeo lá no canal, esse vídeo às vezes surgiu na minha cabeça um ano antes, assim. Eu falo isso eu sei que eu posso falar pelo Otávio também, porque às vezes ele me fala, tô pensando em fazer um vídeo sobre tal coisa, aí, sei lá, falou em 2019 e saiu mês passado, sabe? E às vezes as pessoas também perguntam muito sobre o processo de roteiro, de escrever e tal, e quando eu sento pra escrever, é coisa de poucas horas, assim, tipo, é um vídeo que às vezes ele parece que eu tô, que eu tô, sei lá, que eu elaborei muito aquilo e tal, e eu provavelmente elaborei mesmo, mas na hora que eu sentei pra escrever aquilo, sei lá, em 6 horas, 8 horas eu terminei aquele texto, assim, e eu digo isso pelo Otávio também, que eu sei que, assim, ter uma certa rotina de escrita e escrever sobre alguma pressão pode ser um bom exercício, mas eu também acho que a nossa memória é um ótimo filtro, assim, também. Às vezes eu acho que eu quero falar muito sobre aquilo e aí tu vai escrever e tu não tem tanta coisa pra falar, assim. E se passou alguns meses e aquela coisa ficou na tua cabeça, ali que tá a joia, sabe? Então, eu, minha dificuldade maior é conciliar todas essas 15 ideias que eu quero fazer pra semana que vem. E é por isso que a gente acaba perdendo tempo de algumas coisas também, assim, tipo, é muito difícil sair um vídeo nosso que acompanhe muito alguma tendência e tal. E também é muito difícil que alguma editora nos mande quadrinho, porque eu não tenho como prometer que eu vou falar sobre aquilo. E as coisas do formato também são muito ocasionais, então, por exemplo, se eu não falo pra câmera nos vídeos, não é porque eu acho que fica, sei lá, melhor sem eu aparecer, é só porque eu não tenho muito jeito pra isso mesmo e eu só tô fazendo isso aqui porque é pra Mino, que também manda os quadrinhos pra nós. Mas não é por isso, é porque eu gosto dos quadrinhos, porque eu gosto deles também, então bom Minodei pra vocês. Putz, Jana, essa é punk, hein? Porque é o seguinte, em 2000, quando o Codespot e o Naranja entramos para ajudar o Samir no aniversário aqui, a gente chegou a fazer uma entrevista com todas as editoras do mercado na época. Todas. Hoje seria inviável, né? Porque imagina que quantas tem hoje? Sei lá, quase 30, talvez mais, publicando quadrinhos. Então, a primeira mudança é o grande número de editoras publicando quadrinhos. A gente ainda tem uma figura de uma editora mais proeminente, mais líder de mercado, no caso agora é a Panini, antes era a Abril. Só que hoje há uma capilaridade gigantesca, né? Elas estão, várias editoras espalhadas com quadrinhos de todos os gêneros e gostos sendo publicados no Brasil. Há 20 anos isso era impensável, que a gente tivesse tanta variedade. A gente tem quadrinho de quase todo lugar do mundo hoje sendo publicado aqui, né? Ao mesmo tempo, uma coisa que hoje é muito mais fácil é a comunicação com o público, né? O que eu vejo às vezes algumas editoras acabam esquecendo do papel da imprensa, porque a gente é um canal de divulgação, né? Por exemplo, o checklist do Universal aqui parou porque as editoras não mandavam mais seus lançamentos para nós. E a gente sabe o tanto que a gente ajuda quando divulga alguma coisa para as editoras. Então, assim, uma coisa é certa, hoje a gente tem muito mais facilidades para encontrar quadrinhos. Há muitos meios para se vender, imagina, no começo do Universal aqui, as livrarias começavam a vender quadrinho, era quase tudo na banca. E hoje o negócio está muito diferente, né? Mas assim, acho que a gente tem que se adaptar, né? Tanto os jornalistas, quem cobre quadrinhos, quanto as editoras, tem que se adaptar, fazer dessa convivência algo saudável e especialmente algo que reverta para o leitor, que esse no fundo, né, é o que todo mundo quer, tanto vocês, editoras, quanto nós, jornalistas. Acho que é isso. Olha, eu acho que tem muita coisa que envolve assim o hip hop, como os quadrinhos, além das coisas mais óbvias que a gente vê, né, de influências e tal. Mas eu acho legal como os dois artistas, né, tanto o quadrinista como o rapper, o músico em si, eles precisam de uma coisa que é essencial. Ambos dependem da narrativa para poder contar suas histórias e passar para aquela pessoa que está ouvindo ou lendo um pouco da sua própria vivência e do seu universo, né? Seja ele criado
ou real que ele mesmo viveu naquele momento. Então eles dependem muito da própria narrativa ali que eles vão colocar nesse trabalho, e sem falar também na questão de estudo, né? Porque um quadrinista, quando ele vai fazer um material, seja influenciado em alguma pessoa ou nele mesmo, ele tem que mergulhar em estudo e cavucar pra caramba para poder achar mais referências e assim conseguir criar um material mais coeso, bruto, cheio de referência e uma parada bem feita ali. O rapper é a mesma coisa, ele tem que mergulhar na sua própria origem, né, no seu passado, ou então ir atrás em sebos e coisas para procurar vinil, sabe, para estudar mais ainda música e fazer assim um sample, uma produção diferente do que a gente vê normalmente no mercado. Então eu acho que os dois, eles acabam procurando os mesmos artifícios assim para poder criar uma obra, né? E isso é o que mais chama a minha atenção. E sem falar na colaboração, né, cara, que é outra coisa também que eu acho bem interessante, porque no hip hop uma coisa que acontece bastante é do próprio artista ele ter que fazer colaboração com outro ali para poder ir crescendo no mercado, as pessoas conhecer ele, se ele de repente está começando na cena ali, né, ninguém conhece ele muito, ele vai fazer um som com um cara que já está mais conhecido, já tem alguns hits. No quadrinho é a mesma coisa, a gente cansa de ver colaborações, né, entre roteiristas e desenhistas, os caras ajudando um ao outro. Essa parada eu acho bem legal também e mostra como o meio de produção dos quadrinhos do hip hop segue mesmo a linha ali, sabe? Eles começam como independentes até chegar a ganhar uma certa notoriedade no mercado e mais pessoas passarem a ler a obra daquele cara ali. E sem falar que, assim como os rappers no começo eles precisavam, pô, a gente tem aí o Emicida que lançou a sua primeira mixtape lá em 2009, o cara vendeu mais de 10 mil aí mixtapes fazendo o quê? Vendendo porta a porta, cara, no show. Ele ficava na frente dos shows vendendo, na galeria do rock, em vários lugares. Ele mesmo fez um a um à mão. Então o quadrinista ele passa pela mesma coisa, né? Ele é o cara que às vezes ele faz o próprio material dele à mão ali, sozinho. Vai lá, vende nos eventos com a sua banquinha, vai divulgando ele mesmo. Então isso é legal que você vê que os dois eles partem ali meio que do mesmo ponto, né? De tipo, mano, a gente precisa se autodivulgar para chegar nos nossos próprios leitores que às vezes nem sabem que a gente existe e a gente tá com ouro aqui na mão que eles vão adorar pra caramba. Então até mesmo no meio de produção, né, do zero até a venda e chegar nessa galera, eu vejo que o caminho é mais ou menos o mesmo. E outra coisa que eu acho bem legal também é a fanbase, né, os fãs. Porque é eles que acabam mantendo por muitas vezes a cultura viva ainda. Quando você conhece às vezes um quadrinista que ele tá ali no underground e você tem outra meio que gosta de ler quadrinhos, você vai recomendar aquele cara que se encaixa com o perfil do que ele tá lendo, ou então você quer apresentar algo diferente que você viu no mercado, que você fala, pô, seria bacana esse cara ter mais pessoas acompanhando o trabalho dele, vou apresentar pra galera aqui. E no hip hop acontece a mesma coisa, né? Quando você começa a escutar um cara que tá emergindo assim na cena, ele tá fazendo uma parada totalmente diferente do que todo mundo tá ouvindo, você passa a recomendar ele bastante, passa a falar mais dele, vai atrás pra ver se consegue entrevistar o cara. Isso é bacana porque faz a cena ficar mais movimentada. Então eu enxergo que tanto nos quadrinhos como no hip hop, esse movimento com os fãs acontece bastante. Tirando aquela galera chata que não gosta de divulgar o cara, acha que tem que ficar ali no underground mesmo e tal, mas é da hora quando mais pessoas conhecem o trabalho daquele cara, porque não é só você que tá ganhando, mantendo ele vivo cada vez mais, fazendo mais músicas, né? E quando eu digo ele vivo, eu digo nos projetos, ele ativa ali fazendo mais projetos, como também o próprio artista, né, que vai ganhar mais visibilidade, vai conseguir viver daquela arte que ele tanto ama e ele tá penando para conseguir chegar em mais pessoas e você acaba ajudando. Isso é bem legal e eu enxergo essas duas vias muito vivas, assim, tanto no hip hop como também no meio dos quadrinhos. Eu acho que um dos últimos pontos que eu posso levantar aqui também, porque senão a gente vai horas aí falando, é que ambos cresceram pra caramba na cena, né? Os quadrinhos principalmente, eles cresceram pra caramba. Em vários momentos aí na história a gente vê esse crescimento dos quadrinhos, mas nos anos 2000 pra cá, a gente teve uma safra de novos leitores, né, chegando pra conhecer esses personagens, ou até mesmo novos personagens acabaram trazendo novos leitores, e isso fez o mercado dar uma crescida. E no rap é a mesma coisa. Em 2009 a gente viu aí, né, que o Emicida ele mudou ali a cena de alguma forma e depois nós tivemos isso de novo em 2016 com o Suicídio, com os artistas trazendo a galera de outras regiões, assim, porque antes ficava muito no eixo Rio e São Paulo, né? Então esses caras em 2016 com o Suicídio conseguiram trazer uma visão diferente pra gente olhar pra cena da Bahia, do Paraná e de outros estados. Isso foi bem legal pra caramba, cara. Então eu vejo que os quadrinhos e o hip hop tá crescendo de várias formas, seja no estilo, seja na narrativa,
seja na produção musical, seja no próprio conceito de quadrinho e criação. Então eu vejo como ambas as culturas elas estão crescendo cada vez mais e elas têm muita coisa em comum. Fora as coisas óbvias que a gente acaba enxergando, né, de um artista fazendo referência aqui ou ali, mas eu acho que até no meio de produção mesmo e de divulgação, como uns utilizam a mesma tática que tinha nos outros. Então isso acaba chamando bastante atenção e fazendo o público crescer cada vez mais. E é por isso que eu acho que a cultura do hip hop de quadrinhos, cara, eles têm muitas coisas em comum e ainda mais com as editoras ajudando cada vez mais, né, esses caras que estão aí começando. Fala, meu povo, tudo bom? Gustavo por aqui, diretamente de Fortaleza, Ceará. Eu que sou responsável pelo Quadrinhos do Batera. Muito prazer. Eu tô vindo aqui com mais prazer ainda responder essa pergunta que me foi feita pelos queridos amigos da Editora Mino. E, gente, pra mim, o Quadrinhos do Batera é um espaço de comunicação. É um espaço onde eu falo da nona arte, né, que tanto tenho respeito, tanto tenho carinho pelos quadrinhos e também pelas pessoas que me acompanham, porque eu acho que a comunicação direta com o público é o mais legal de tudo. Por aqui já fiz vários amigos, inclusive. E é isso, eu acho que o valor disso, o valor que eu tiro de tudo isso, são as relações que crio, que vou criar, que cultivo, sempre respeitando as obras, os autores, né, as opiniões alheias. Isso é o que constrói um conteúdo que eu acredito ser bacana, ser sincero. Então acho que a sinceridade é o que conta. E é isso. Eu acho que é sempre seguir ouvindo, falando, discutindo e respeitando. Acho que isso é o que faz um conteúdo ser diferenciado. Além das questões mecânicas que a gente tanto vê nas redes sociais. E é isso, eu deixo um grande abraço para vocês todos, desejo um ótimo Mino Day e muita saúde para vocês, seus familiares e seus amigos. Beleza, galera? Um forte abraço. Valeu! Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago da Afronerd e hoje eu vim responder a perguntinha que a Mino me fez. Uma das coisas que eu venho percebendo desde que eu comecei a produzir conteúdo até agora é que tem crescido o número de novos artistas negros e negras, no caso, e também LGBTs, produzindo suas próprias obras com sua visão de mundo, e isso eu acho que é muito importante para os quadrinhos, porque a gente precisa que mais pessoas se sintam parte desse universo. Basicamente, um dos lemas principais da página sempre foi a representatividade e pluralidade nos quadrinhos. E se eu puder deixar uma marca neste meio, eu gostaria muito de poder impactar de alguma maneira que haja cada vez mais histórias plurais e representativas por todos os meios sociais, que é uma coisa que é muito vasta e tem possibilidades de N histórias serem contadas e que ainda precisam ser contadas. Então, se eu puder impactar de alguma maneira, que apareçam cada vez mais novos quadrinistas, novos produtores de conteúdos e, com certeza, mais leitores diversos para este universo que tem muito a oferecer. Então, essa é a minha resposta. Espero que vocês estejam bem e até a próxima. Olá pessoal da Mino, olá amigo que está curtindo o Mino Day. Essa pergunta que a Mino me fez é bastante capciosa, porque, enfim, eu já me fiz algumas vezes. Eu acredito que quem escreva, seja na internet ou em algum veículo impresso, também tenha se perguntado se vale a pena escrever, o porquê de escrever. E eu acho que comigo é até bastante simples eu chegar nessas respostas, porque escrever, para mim, é a forma com a qual eu me sinto mais à vontade para expor as minhas ideias, para expor minha visão de mundo, minha visão sobre arte e me expor também. Por mais que o vídeo ele mostre a imagem da pessoa, a pessoa esteja vendendo a sua imagem, a sua face, e em um podcast, por exemplo, a pessoa esteja vendendo ali a sua voz, a sua forma de falar, a sua forma de interagir com outras pessoas, eu acredito que com o texto você consiga se vender de uma forma mais profunda, mais complexa, enquanto indivíduo, enquanto ser pensante. Até porque escrever é um exercício intelectual e eu acredito que ler também seja um exercício intelectual.
E a importância do texto hoje eu acho que é muito grande, até porque a gente vem de mais 1 ano e meio de pandemia, todo mundo enfurnado em suas casas, assistindo e consumindo audiovisual de forma obsessiva, mas ainda assim eu vejo que a importância do texto jamais pode ser esquecida. A experiência solitária de você ler algo é algo que não pode se perder nesse mundo tão interconectado, tão interativo no qual a gente vive. E eu acho que o texto, a palavra escrita, de certa forma, nos ajuda a limpar a mente, sabe? A encontrar novas respostas para perguntas que talvez tenham entrado em um beco sem saída, né? E, enfim, eu acho que no ramo dos quadrinhos a gente tem grandes mestres da escrita, né? Ramon Vitral, o pessoal da Raio Laser, Érico Assis, a Gabriela Borges, muita gente de qualidade, mas ao mesmo tempo eu sinto que o pessoal mais jovem não escreve mais, entendeu? A gente encontra, óbvio, mas não com tanta frequência com a qual a gente encontrava há alguns anos, né? Tomara que surjam novas pessoas, novos jovens interessados não só em falar sobre quadrinho, gravar sobre quadrinhos, mas escrever sobre quadrinhos, né? O texto é uma ferramenta imprescindível para a gente conseguir fazer um debate de alto nível sobre quadrinhos, sobre arte, sobre o mundo, sobre a vida, enfim. É isso. Um abraço, valeu pelo convite para responder essa pergunta e até mais. Fala galera, aqui é o Christian do Blogbuster. Um grande abraço aí para todo mundo da Mino. Mais esse Mino Day em que a gente participa, que é um projeto muito bacana, que sempre traz muitas promoções e coisas bacanas pra galera que curte quadrinhos e com certeza curte muito da Mino. E cara, a gente está acostumado a geralmente fazer perguntas para vocês, mas dessa vez vocês mandaram a pergunta. E é muito bacana porque é sobre o podcast, o Café Cartoon, que é um projeto em que o Blogbuster é parceiro, né, do Dois Quadrinhos, do Vini, em que está o Clayton como host e eu e o Vini ali debatendo e falando sobre quadrinhos, cada quarta-feira em um canal. Então, uma quarta-feira às 8 horas ao vivo no Blogbuster, na outra semana no Dois Quadrinhos. Tem sido um projeto desafiador, a gente tem aprendido muito, mas principalmente a falar com bom humor sobre quadrinhos, sobre cultura pop, que é o que a gente ama. E também, eu acredito que seja o mais importante, é a interação com o público, diretamente, ao vivo. O pessoal manda pergunta, o pessoal interage, o pessoal dá dicas, o pessoal tenta acertar, às vezes porque a gente tem quadros de perguntas e respostas, a gente tem quadros de histórias da galera. Então tem sido um produto incrível, uma parceria nossa com o FootHub, que entrou com o estúdio e é uma equipe sensacional. Então é uma honra e também uma alegria muito grande, né, de fazer esse projeto ir adiante, e a gente espera que tenha vida longa. E por isso a gente convida todos vocês a se inscreverem nos canais, né, no Blogbuster, no Dois Quadrinhos. Também tem o canal de cortes, Café Cartoon. E tem o Instagram do podcast Café Cartoon também. Galera da Mino, um grande abraço, muito obrigado e a todos um forte abraço, valeu! Fala pessoal, Rafa Ranieri do Formiga Elétrica aqui. Então, respondendo aí ao nosso desafio barra brincadeira do pessoal da Mino, sim, é um esforço consciente, porque a gente sempre pensou, né, desde que o Daniel fundou o site e depois eu passei a participar, que
não vale a pena a gente falar sobre as coisas que outras pessoas já falam. Não porque a gente não gosta do que as outras pessoas falam, de como elas trabalham esse material de quadrinhos, mas porque assim, se for para falar coisas que outras pessoas já falam, então não vale a pena. O que a gente tenta fazer é mostrar um outro lado dos quadrinhos. Coisas que fujam ao que se chama normalmente de mainstream. E de novo, não é que a gente não gosta disso. Poxa, quem visita lá o Formiga vê que a gente fala bastante sobre esse tipo de coisa. Mas a gente também gosta de mostrar o outro lado dos quadrinhos, o outro lado do cinema, de séries, de filmes, de tudo que a gente trabalha, porque é uma maneira de disseminar conhecimento e ajudar a educar o público. E essa sempre foi a primeira e a maior missão do Formiga. Usar esse conteúdo do que comumente se chama de cultura pop e entretenimento, para mostrar que também é possível produzir conhecimento, produzir filosofia, produzir reflexões a partir disso. Que mostrar que essa hierarquização de culturas é, na verdade, apenas uma maneira de mostrar para as pessoas que existe uma falsa hierarquia nisso. E, na verdade, não. Você pode tirar conhecimento, você pode tirar muita coisa daquilo que a gente chama apenas de entretenimento. E essa é a missão do Formiga. É levar conhecimento às pessoas de formas diferentes. Não que a gente, né, não vai subir num pedestal e dizer, olha, a gente possui esse conhecimento que a gente quer transmitir a você. Mas não, é uma maneira de compartilhar conhecimento. E eu digo isso porque quando a gente está produzindo os nossos programas, quando a gente está escrevendo os nossos textos, a gente também muitas vezes tem que pesquisar, a gente também tem que ir atrás de confirmar, verificar informações. A gente não faz as coisas de qualquer jeito, porque no processo nós também estamos aprendendo. Então, é assim, é uma maneira de dizer que nós estamos compartilhando com as pessoas aquilo que nós estamos também aprendendo. E tentar, assim, honrar, em alguma medida, essa missão do Formiga de disseminar conhecimento, que é também uma coisa que nós fazemos para nós. Certo? É isso, pessoal. Pessoal da Mino, Janaína, Pedrão, muito obrigado por terem incluído aí o Formiga nesse desafio. Foi um prazerzaço falar com vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau! Olá, eu sou o Márcio Júnior e, entre outras coisas, sou quadrinista, editor da Marte e faço parte do site de crítica de histórias em quadrinhos, Raio Laser, Quadrinhos Além. Estou aqui no Mino Day para falar um pouco sobre o que eu considero uma boa crítica de quadrinhos. E para mim, a questão da crítica diz respeito a oferecer uma leitura singular para determinada obra, né? Eu sempre penso que a crítica não detém a verdade sobre a obra, o que ela faz é oferecer uma visão, né, uma possibilidade, um caminho de desvendar aquela obra, né? E para isso, né, cabe ao crítico a capacidade de relacionar, né, aquela história em quadrinho com outras linguagens, né, com a própria vida, né? Não me interessam muito as críticas que tratam os quadrinhos como algo em si, mas aquelas que relacionam, né, a obra com o todo, assim, da cultura, da arte, da existência, né? Então é isso. Uma boa crítica é essa que vai oferecer uma visão ímpar para os leitores. Fala aí, pessoal da Mino. Feliz Mino Day para todo mundo aí. Legal demais. Bom, me fizeram uma pergunta aí, né? Eu sou o Ciro Marcondes, do Raio Laser, do site Raio Laser, faz justamente crítica de quadrinhos. Me perguntaram aí o que faz uma boa crítica para mim. Bom, pensei um pouco aqui e resolvi colocar 3 orientações aí sobre o que eu consideraria como qualidades para uma boa crítica. E é claro que não são mandatórias, porque, enfim, vocês vão ver que uma das premissas aí são justamente vai contradizer isso, né? Mas são orientações que eu acho que valem a pena na minha apreciação das críticas que eu leio, né? E a primeira coisa é justamente, seja um leitor de crítica, né? Assim, não seja aquele poeta que não lê poesia, que geralmente são poetas muito ruins esses, né? Você tem que ser um crítico que conhece outros críticos, que lê diferentes formas de ver o mundo, diferentes abordagens, diferentes metodologias, diferentes epistemologias críticas, né? Tudo isso é extremamente importante para você enriquecer a sua cultura crítica, o seu vocabulário e também o que é importante, e já é a minha segunda orientação, é você ter um repertório que vá além dos próprios dos quadrinhos, né? Você vai fazer crítica de quadrinhos, você não pode conhecer só quadrinhos. Não só você não deve conhecer só um gênero de quadrinhos, tipo, você não deve falar só de super-herói ou só de fullmetal,
ou só de mangá, deve conhecer de tudo, até porque aí você vai ter um conhecimento mais íntegro da mídia. Como você também deve buscar na literatura, no cinema, na música, no teatro, aonde for, né, na filosofia, você vai encontrar ali subsídio para poder enriquecer a sua visão de mundo, né? Isso vai tornar a sua crítica, eu acho que mais completa, né? E por fim, eu acho que a crítica, e a mais importante observação que eu estou fazendo aqui, ela deve produzir uma subjetivação do próprio crítico no texto, né? No texto, seja vídeo ou texto, não importa. Eu acho que a figura do crítico, ela deve estar ali exposta na crítica também, né? Ela deve estar plasmada na crítica, vamos dizer assim, não de uma maneira egocêntrica ou de uma maneira vaidosa, mas de uma maneira verdadeira, crua, né? O crítico tem que se arriscar, ele tem que se expor a esse risco, e aí isso vai tornar a crítica mais humana, e é a única crítica possível, né? Porque a crítica não pode ser objetiva, ela não pode determinar verdades, ela é apenas subjetivação como um todo, e acho que a compreensão desse processo é essencial para produzir uma crítica madura e efetiva. É isso aí, valeu, feliz Mino Day! Eu diria pra não fazer isso que eu tô fazendo nesse momento. Quer dizer, não, na época eu fazia tipo, olha só, eu sou Vinícius, etc. E ficava chacoalhando os braços. Isso é bem desnecessário e eu sinto uma certa vergonha quando eu me assisto. Cara, eu acho que autoconfiança, né? Mas é que não tinha como eu enviar ou dar um conselho pra eu ter autoconfiança. Porque eu acho que eu tinha muita vergonha de falar as coisas, ficava meio retraído. Hoje eu já consigo me soltar. E por último, não precisa editar muitos vídeos. Não precisa ficar horas editando, porque dá pra fazer uma coisa mais simples que a galera vai gostar do mesmo jeito e não precisa ter toque. É isso que eu diria pra mim mesmo, tá? Valeu, gente. Bom Mino Day pra todo mundo.